Fala galera do Periscope, tudo bem? Boa noite, como é que vocês estão? Já estou ao vivo nesse canal, agora eu vou entrar ao vivo no Facebook e no Insta. Então vamos começar com o Instagram, vamos ver. O Instagram está verificando a conexão, vamos dar aí, 3, 2, 1. Estou ao vivo também com a galera do Instagram, Periscope, e agora finalmente, deixa eu ver se eu consigo entrar ao vivo. Deixa eu ver aqui, ó. Estamos tendo... Deixa eu ver aqui se eu consigo. Isso. Agora sim. Ao vivo também com a galera do Facebook. Pronto. Estou ao vivo nos 3 canais. Periscope, Instagram e Facebook. No Periscope e no Facebook, eu já anunciei o tema. No Instagram, o vídeo não tem o tema, mas eu já publiquei nas redes sociais que hoje nós vamos falar de erro de tipo, erro de proibição e algumas questões ligadas a essas temáticas do direito penal. Esse assunto ele foi sugerido pela galera do Grupo de Estudos para o MP de São Paulo do SERS. Aqueles que estão se inscrevendo no aulão de véspera do SERS, dia 16 de setembro temos o aulão de véspera, eles passam a integrar um grupo do Telegram, onde debatem com os professores, recebem dicas, etc. E hoje eu dei a eles a oportunidade para apontarem qual tema gostariam que eu tratasse nas redes sociais. Então, erro de tipo, erro de proibição é o tema de hoje, sugestão da galera do Telegram, Grupo Preparatório para o MP de São Paulo do SERS, tá ok? Algumas pessoas estão falando, Rogério, não foi adicionado. Calma que existe um tempo anunciado para adicioná-los. Tem um tempo. Vocês têm que baixar o aplicativo do Telegram. Vocês têm que fornecer um número de celular e que seja seu. Então, às vezes a pessoa fala, ainda não fui adicionado ao grupo do Telegram, mas você já baixou o aplicativo? Você deu um número de celular? Esse número de celular é seu, porque às vezes a pessoa dá o número de celular daquele que usou o cartão de crédito, aí fica complicado, tá bom? Aí fica complicado. Vamos lá. Erro de tipo, erro de proibição, algumas questões importantes. Eu começo lembrando que esse assunto erro de tipo, erro de proibição foi sensivelmente alterado com a reforma da parte geral de 84. Então vamos diminuindo, por favor, as mensagens, vamos diminuindo e prestar atenção. É até um desafio trabalhar erro de tipo, erro de proibição nas redes sociais. Vamos ver se eu consigo. Eu estou com a ajuda do pessoal do Telegram, eu vou analisar 10 pontos que eles sugeriram. Então vejam, o erro de tipo e o erro de proibição na seara penal foi sensivelmente reformado pela reforma de 84. Antes se falava em erro de fato e erro de direito. Hoje não se fala mais no direito penal erro de fato, erro de direito. O erro de fato era o erro que recaía sobre a situação fática. E o erro de direito, o erro que recaía sobre o direito do comportamento, a proibição. E abrangia, pasmem, as elementares do tipo. Agora, com a reforma de 84, erro sobre o fato ou erro sobre elementares do tipo são chamados de erro de tipo. Já o erro sobre a proibição do fato, que era uma espécie de erro de direito, é chamado de erro de proibição, tá ok? Essa foi a dúvida da nossa aluna Isabela do grupo do Telegram. Então eu já começo esclarecendo, Isabela. Em resumo, antes da reforma de 84, nós falamos em erro de fato, erro de direito, erro de fato sobre a situação fática, erro de direito, erro sobre o tipo penal ou a proibição do comportamento. Com a reforma de 84, erro de fato é tratado como erro de tipo e a espécie erro de direito sobre o tipo também é erro de tipo. Só a espécie erro de direito sobre a proibição é que passou a ser erro de proibição. Entendeu, Isabela? Então eu acho que eu esclareci a sua dúvida, ainda que de maneira mais célere, porque eu tenho muita coisa para comentar com vocês hoje. Vamos lá. Rogério, no que consiste erro de tipo e qual a sua diferença com erro de proibição? Vejam, no erro de tipo, o agente não sabe o que faz, ignora
ignora uma elementar do tipo. Ignora qualquer outra elementar do tipo ou qualquer outro dado agregado ao tipo penal. Então, no erro de tipo, o agente não sabe o que faz. Ele ignora uma elementar do tipo ou qualquer outro dado agregado ao tipo penal. Detalhe importante que eu sempre falo em sala de aula: no erro de tipo, a gente não sabe o que faz. Por exemplo, eu vou sair de uma festa, me apodero de um guarda-chuva que eu acho que é meu. Quando eu chego em casa, vejo que esse guarda-chuva era de outra pessoa. Eu acabei subtraindo coisa alheia móvel. Sim, mas eu não sabia que eu estava subtraindo coisa alheia móvel. Eu achava que o guarda-chuva era meu. Eu ignorava elementar alguém. Eu não sabia o que eu estava fazendo. Erro de tipo. No erro de proibição, a gente sabe o que faz, mas não sabe que o seu comportamento contraria o direito. No erro de proibição, a gente sabe o que faz, porém não sabe que o seu comportamento contraria o direito. Uma pessoa que encontra um objeto na rua, sabe que aquele objeto foi perdido por alguém. Ele vai, se apropria desse objeto e fica para ele. Imaginando que achado não é roubado. Veja, ele sabe perfeitamente o que fez. Ele se apoderou, ele se apropriou de coisa achada. Ele não erra sobre a situação de fato. Ele apenas não sabe que seu comportamento contraria o direito. Tem até um crime, apropriação de coisa achada. Isso é erro de proibição. Então, a diferença de erro de tipo e erro de proibição. Diferença de erro de tipo e erro de proibição. No erro de tipo, a gente não sabe o que faz. No erro de proibição, ele sabe o que faz, mas ignora ser proibido. Erro de tipo, a gente sabe o que faz, mas ignora... Desculpa, deixa eu repetir. No erro de tipo, a gente não sabe o que faz. No erro de proibição, ele sabe o que faz, mas ignora ser proibido. Tá bom? Perceberam? Aí vem a nossa aluna, deixa eu ver o nome dela aqui, onde que tá? Janine. A Gianni, ela até colocou de parênteses no Telegram, Gini, então eu estou indo pelo seu apelido Gini. Ela falou: Rogério, o que vem a ser erro de punibilidade? Eu queria um exemplo. Ó. Erro de punibilidade é pouco trabalhado na doutrina brasileira porque não tem previsão legal. Erro de punibilidade é pouco trabalhado na doutrina brasileira porque não tem previsão legal. Vamos relembrar? No erro de tipo, o agente não sabe o que faz. Por exemplo, eu me apodero de um guarda-chuva achando que é meu quando é de outrem. Eu ignoro a elementar coisa de outrem. No erro de proibição, a gente sabe o que faz, mas ignora ser proibido. No erro de proibição, a gente sabe o que faz, mas ignora ser ilícito. Por exemplo, eu encontro uma coisa perdida, dela me aproprio e não restituo ao proprietário, imaginando que achado não é roubado, que isso não é ilícito. Eu sei exatamente o que eu faço. Eu me aproprio de coisa perdida. Eu só ignoro o que é proibido. Rogério, e o erro de punibilidade? E o erro de punibilidade? O erro de punibilidade não se confunde com o erro de tipo, não se confunde com o erro de proibição. O erro de punibilidade é aquele erro que recai sobre uma condição de punibilidade do fato. O erro de punibilidade é aquele que recai sobre uma condição de punibilidade do fato. Repito, não tem previsão legal. Não tem previsão legal. Me dá um exemplo, Rogério. Vamos imaginar o filho subtrai coisa imaginando que é do seu pai. Você sabe que crime contra o patrimônio, sem violência ou grave ameaça, entre ascendentes e descendentes, está excluída a punibilidade pelo artigo 181. O filho imagina que está subtraindo coisa do pai, mas na verdade a coisa era do vizinho.
Ele imaginava que estava subtraindo a coisa do pai, mas era do vizinho. Vejam, ele errou imaginando estar subtraindo uma coisa do pai e que faria incidir uma excludente de punibilidade, quando na verdade a coisa era do vizinho, essa excludente não existe. E agora? Como é que faz? E agora? Pessoal, vejam, o Brasil não trabalha erro de punibilidade. A doutrina pouco explora. A Itália, se eu não me engano, explora. A Espanha, o Brasil não. Por falta de previsão legal, muitos doutrinadores, através de uma verdadeira analogia, aplicam ao erro de punibilidade os mesmos ensinamentos do erro de proibição. Ou seja, se o erro foi inevitável, não se pune o fato. E aí fica excluída por uma analogia em bonum partem a reprovabilidade do comportamento. Agora, se o erro for evitável, aí pune-se sim o comportamento, podendo incidir uma redução de pena. Podendo incidir uma redução de pena, entendeu? Então, o erro de punibilidade não tem previsão legal. Não tendo previsão legal, muitos, como Luiz Flávio Gomes, sugerem que seja aplicado por analogia o mesmo tronco, a mesma arquitetura do erro de proibição. Se inevitável, desaparece a reprovabilidade, se evitável, diminui-se a pena. Tá ok? Joia? E com isso eu respondi a pergunta da Gianni. Vamos lá, prosseguindo. Tô vendo aqui várias perguntas. Rogério, você já falou de erro de tipo? Você já falou de erro de proibição? Você acabou de explicar erro de punibilidade. O que vem a ser erro de subsunção? Opa, erro de subsunção não se confunde com erro de tipo, não se confunde com erro de proibição. Então, erro de subsunção não se confunde com erro de tipo, não se confunde com erro de proibição. Vamos explicar erro de subsunção, que no grupo do Telegram, esse tema foi sugerido, deixa eu ver por quem? Pela Ana. A Ana sugeriu que eu falasse de erro de subsunção. Então vamos repetir? Preste atenção, vamos repetir. No Insta deu uma travada, eu percebi, também por conta da quantidade de mensagens. Aliás, eu estou abismado de ver quantidade de mensagem impertinente e grosseira no Insta. Pessoas que não devem ser formadas em direito estão pondo palavrão, etc., até em outra língua. Deve ser gente de outro país que não está entendendo porra nenhuma do que eu estou falando e fica colocando palavrão. Então eles bem que podiam fazer outra coisa do que ficar aqui atrapalhando, não é verdade? Mas vamos lá, vamos prosseguir, vamos tentar seguir. Erro de tipo, resumindo e para entrar na cabeça, erro de tipo, a gente não sabe o que faz. Erro de proibição, o agente sabe o que faz, mas não sabe que é proibido. Erro de punibilidade, ou sobre a punibilidade, o erro do agente recai sobre condição de punibilidade do comportamento. E o erro de subsunção? Vamos lá. O erro de tipo exclui o dolo se inevitável, é punido o comportamento a título de culpa se evitável. O erro de proibição exclui a culpabilidade se inevitável, diminui a pena se evitável. O erro de punibilidade não tem previsão legal, mas a doutrina manda aplicar a estrutura do erro de proibição. E o erro de subsunção? Vejamos. Começo com um exemplo. Nós vimos que aquele que se apodera de um guarda-chuva achando que é seu, mas é de outro, isso é erro de tipo, exclui o dolo, mas pune a culpa se houver tipo culposo. Nós vimos o outro caso, o agente que se apropria de coisa perdida. Ele incide em erro de proibição, fica excluída a culpabilidade se inevitável, só diminui a pena se evitável. E no erro de subsunção? Olha o exemplo. Vamos imaginar que eu falsifiquei um cheque de um banco privado.
Aí o promotor de justiça me denuncia por falsidade de documento público. Falsidade de documento público. Quando eu me deparo com a denúncia do promotor, eu digo, pera um pouquinho, você está me denunciando por falsidade de documento público, mas, veja, eu não falsifiquei um documento público, eu falsifiquei um cheque de um banco privado. Eu falsifiquei um cheque, documento particular. Você me denunciou por falsidade de documento público, está errado, tinha que ser de documento particular, que a pena é menor. Aí o promotor me responde, peraí, você sabia que cheque é documento público por equiparação? Eu digo, eu não sabia que cheque era documento público por equiparação. Eu não sabia. Essa ignorância dele não saber que cheque é documento público por equiparação, é erro de tipo? Não é. Porque no erro de tipo ele não sabe o que faz. Ele sabia exatamente o que ele estava fazendo, falsificando um cheque. É erro de proibição? Não é. Por quê? Porque no erro de proibição ele sabe o que faz, mas ignora ser ilícito. Aqui ele sabe o que faz e sabe que falsificar cheque é ilícito. Então não é erro de tipo, não é erro de proibição. Ele apenas demonstrou um desconhecimento da lei. Isso é erro de subsunção e pode, no máximo, configurar uma atenuante de pena do artigo 65, inciso 3 do nosso Código Penal. Então vejam, olha só que interessante. Eu vou repetir. Olha que interessante, ó. Então nós já falamos de 4 erros aqui. Já falamos do erro de tipo, já falamos do erro de proibição, já falamos do erro sobre punibilidade e acabamos de falar do erro de subsunção. No erro de tipo, a gente não sabe o que faz. Ignora, por exemplo, elementares do tipo, tá ok? O erro de tipo exclui o dolo e pune o agente a título de culpa se evitável. Falamos do erro de proibição, onde o agente sabe o que faz, mas ignora ser proibido. O erro de proibição exclui a culpabilidade se inevitável e diminui a pena se evitável. Falamos do erro sobre a punibilidade que não tem previsão legal, mas a doutrina, Luiz Flávio Gomes, por exemplo, manda aplicar por analogia a arquitetura do erro de proibição. Ok? E acabei de falar sobre o erro de subsunção, que não é erro de tipo, não é erro de proibição. O agente ignora o sentido jurídico do seu comportamento, muitas vezes por desconhecimento da lei. O desconhecimento da lei é inexcusável, então no máximo ele se valerá de uma atenuante de pena. Todos entenderam? Joia. Agora tem um aluno nosso, o Diego, que ele fala, Rogério, o que é erro mandamental? O que é erro mandamental? Puta, tem mais isso, Rogério? Tem mais isso, tem mais isso, tem mais isso. Então já vimos o erro de tipo, já vimos o erro de proibição, erro sobre punibilidade, erro de subsunção, agora vamos falar do erro mandamental. O erro mandamental é aquele erro presente nos crimes omissivos, onde o agente ignora o dever de agir. O agente ignora o dever de agir. Ele não sabia que ele tinha um dever de agir. Um exemplo esdrúxulo, mas vejam. O artigo 269 do Código Penal, ele pune o médico que deixa de notificar às autoridades doença de notificação compulsória. Esse médico não sabe que ele tem que notificar a autoridade quando presente alguma doença. Esse médico ignora o mandamento legal de notificação compulsória de determinada doença. Esse médico, ignorando esse mandamento legal, pode alegar erro mandamental. E para a maioria da doutrina, o erro mandamental nada mais é do que um erro de proibição na seara dos crimes omissivos. Para a maioria da doutrina, o erro mandamental é nada mais nada menos do que um erro de proibição equiparado na seara dos crimes
omissivos. Vamos imaginar que uma pessoa não sabe que encontra-se na condição de garante ou garantidor do artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Não compreende estar inserido no bojo dos garantes ou garantidores do artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Ele, que erra sobre essa condição, pode alegar erro mandamental. E o erro mandamental equipara-se a erro de proibição de acordo com a maioria. Luiz Flávio Gomes discorda. Luiz Flávio Gomes acha que o erro mandamental deve ser equiparado a erro de tipo, com as consequências de um erro de tipo. Tá bom? Então já falamos do erro de tipo, erro de proibição, erro sobre a punibilidade, erro de subsunção e agora falamos do erro mandamental. Eu vou encerrar falando de mais um aqui, ó. Eu vou encerrar usando a dica do Fernando. O Fernando fala, Rogério, o que vem a ser erro de proibição direto e erro de proibição indireto? Deixa eu ver se é o Fernando mesmo que fala isso aqui, deixa eu pegar, para não cometer nenhum erro. Já cometi um erro, acho que sim, é o Fernando aqui, ó. O que vem a ser erro de proibição direto e erro de proibição indireto? Então vamos lá, deixa eu abrir e ver se a pergunta é dele, um minutinho só. É dele mesmo, é dele. Bom, pessoal, no erro de proibição direto, o agente erra sobre a ilicitude de uma norma proibitiva. Já no erro de proibição indireto, o erro dele recai sobre uma norma permissiva. Pô, Rogério, eu não entendi. Ó, a Geise Brito dizendo que não entendeu a diferença de erro mandamental e erro de proibição. Geise aqui no Insta. Geise, eu falei que o erro mandamental é nada mais, nada menos do que uma espécie de erro de proibição específico dos crimes omissivos. Então guarda isso. O erro mandamental, ele equipara-se a erro de proibição, por isso você não está enxergando a diferença. Com um detalhe, é um erro que recai nos crimes omissivos. Tá ok? Joia? Tá? Geise, me diga se você entendeu agora, tá bom? Então deixa eu falar, erro de proibição direto, erro de proibição indireto. No erro de proibição direto, o erro do agente recai sobre uma norma proibitiva. Já no erro de proibição indireto, o erro recai sobre uma norma permissiva. Pô, Rogério, me dá um exemplo? Olha o exemplo, ó, olha o exemplo. O agente se apropria de coisa achada ignorando a ilicitude do comportamento. Ele errou no que diz respeito a uma norma proibitiva, uma norma que proíbe apropriar-se de coisa achada. Tá ok? Já no erro de proibição indireto, é o erro que recai numa norma permissiva. Por exemplo, o agente acha que está autorizado a revidar um tapa com um disparo de arma de fogo. Ele acha que é legítima defesa revidar um tapa com arma de fogo. Ele errou quanto aos limites da legítima defesa. O erro dele recaiu quanto aos limites de uma norma permissiva. Aí é o erro de proibição indireto. Aí é o erro de proibição indireto. Entenderam? Joia? Todos entenderam? Aquela pessoa que acha que é perfeitamente possível legítima defesa da honra matando uma pessoa. Você não lava a sua honra com sangue de outrem. Vejam, isso jamais será considerado legítima defesa. Quem age assim, agiu num verdadeiro erro de proibição indireto. O erro dele recaiu sobre uma norma permissiva. Compreenderam? Joia? Então deixa eu resumir. E para resumir, sabe o que eu ia pedir para vocês? Para diminuírem bastante as mensagens. Que agora eu faço uma mega revisão e você guarda tudo. Quer ver? Ó, mega revisão e você guarda tudo. Então vamos parando nos comentários. Ó. Falamos do erro de tipo, previsto no artigo 20 do Código Penal. No erro de tipo, o agente não sabe o que faz. O erro de tipo, ser inevitável, exclui dolo.
Se evitável, também exclui dolo, mas pode punir a forma culposa se prevista em lei. O exemplo que eu dei, uma pessoa que se apodera de um guarda-chuva achando que é seu quando é de outrem. Ela não sabia que se apoderava de coisa alheia móvel. Erro de tipo. Tá ok? Legal? Erro de proibição está no artigo 21 do nosso Código Penal. No erro de proibição, o agente sabe o que faz, mas ignora a ilicitude do seu comportamento. Ignora que seu comportamento contraria o direito. Esse erro, se inevitável, exclui culpabilidade. Se evitável, diminui a pena. Falamos do erro sobre a punibilidade. Esse não tem previsão legal. Ele é tratado na doutrina estrangeira, no ordenamento alienígena, não é tratado no Brasil. A doutrina que quer trabalhar o erro sobre a punibilidade no Brasil diz que é um erro que recai sobre condições de punibilidade. Esse erro, como não tem previsão legal, Luiz Flávio Gomes manda tratá-lo como se trata um erro de proibição. Exemplo que eu dei, o filho que subtrai ou quer subtrair o pai, mas acaba subtraindo coisa do vizinho. Esse filho, se tivesse subtraído o pai, poderia ter excluído a pena por conta do artigo 181 do Código Penal. E agora, como é que fica? Manda aplicar por analogia o artigo 21, que trata da evitabilidade ou inevitabilidade do erro. Aí falamos do erro de subsunção, que não tem uma previsão explícita, mas a doutrina costuma tratar o erro de proibição como um erro ou ignorância no sentido jurídico do comportamento. A gente ignora ou desconhece o sentido jurídico do seu comportamento. Ele não sabe, por exemplo, que cheque é documento público por equiparação. Ele sabe que falsifica um cheque. Ele sabe que falsificar cheque é errado. Ele só não sabe que cheque é documento público por equiparação. Isso é um erro de subsunção e deve ser tratado como atenuante, a tal da atenuante do desconhecimento da lei. A pessoa que não sabe que jurado é funcionário público para fins penais. Ele sabe que está servindo o conselho de sentença. Ele sabe que está exigindo vantagem devida. Só não sabe que jurado é funcionário público para fins penais. Isso é um erro de subsunção. Ele sabe que o que faz é errado. O máximo que ele pode alegar é um desconhecimento da lei. Artigo 65. Falamos depois do erro mandamental. O erro mandamental, para a maioria, equipara-se a erro de proibição e é um erro presente nos crimes omissivos, onde o agente ignora a norma que manda agir, ignora que tem o dever de agir. E eu terminei falando do erro de proibição direto e o erro de proibição indireto. O erro de proibição direto é aquele que recai sobre uma norma proibitiva. O erro de proibição indireto é o que recai sobre uma norma permissiva, por exemplo, legítima defesa. Todos entenderam? Espero que tenham entendido. E nós vamos dar sequência ao nosso grupo de estudos durante toda essa semana. Quero agradecer a participação de todos os alunos do Telegram do MP. Então eu quero agradecer aqui expressamente todos os alunos, deu tempo de falar das dúvidas de todos. Giane, a Pamela, o Fernando, a Geise, o Bruno, o Diego. O Diego é o nosso aluno mais comentado, porque o Diego, eu não sei o que ele faz no Telegram, que às vezes ele aperta o botão e fica gravando 3 horas. Ai dele o dia que infelizmente ele postar isso. Vamos escutar 3 horas do Diego, né? Diego, Ana, Honório, Janaína e Cláudia. Obrigado pela participação de todos esses alunos do nosso grupo do Telegram. No mais, encontro vocês durante a semana. Abraço, pessoal. Tchau.